Olá, eu sou Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer paginação em APIs que tem esse tipo de recurso. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu mostrava como usar o Python para poder recuperar dados de uma API e também como, em outro vídeo, eu também mostrei como você pegar os dados que você extraiu dessa API e inserir dentro de um banco de dados. Só que essa abordagem que eu vou mostrar aqui hoje é um pouco diferente. Até mesmo algumas pessoas comentaram nesse vídeo onde eu mostro como recuperar dados de uma API, como que seria fazer a paginação de uma determinada API que tivesse esse tipo de recurso. Nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês utilizando um exemplo muito simples, que eu desenvolvi utilizando o Fast API, que é uma biblioteca do Python que você usa tanto para fazer APIs quanto para poder fazer aplicações web. E a partir desse modelo que eu criei aqui, eu vou mostrar como fazer essa paginação, que é um recurso importante quando você trabalha com APIs que retornam um grande volume de dados, porque muitas vezes em uma única requisição não é o suficiente para você trazer todos os dados que você precisa consumir. E nesse nosso exemplo aqui, a gente vai usar uma API que tem o recurso de paginação, mas que não necessita de autenticação, que aí seria um assunto para outro vídeo. Então vamos considerar que acaba sendo uma API pública, mas é uma API que é possível você aplicar essa lógica de recuperar os dados em partes para, de certa forma, não onerar tanto o ambiente que você está desenvolvendo. Então, nesse exemplo aqui, eu já tenho um projetinho pronto aqui, que eu vou mostrar que é a paginação de API, que foi o que eu até criei já o arquivo. Mas antes da gente começar a codificar, eu quero mostrar para vocês o exemplo aqui da API. Deixa eu abrir aqui o navegador. Essa minha aplicação em Python já está rodando. Eu criei um endpoint aqui chamado produtos. Então, quando a gente chama esse endpoint aqui, localhost, porta 8080 e o endpoint produtos, ele retorna para a gente uma lista de produtos. E cada produto ele tem 3 atributos, que é o nome, descrição e o valor. Só que nesse caso aqui, quando a gente chama um endpoint sem nenhum parâmetro, o que acontece? Ele retorna todos os dados. Nesse exemplo aqui, ele tem o quê? Ele tem 5 registros. Uma API com 5 registros de retorno acaba não tendo um impacto grande, mas quando a gente fala de APIs que retornam centenas, talvez milhares ou talvez até mais registros, em uma única requisição, se você for fazer isso, você pode ter problemas de performance. Então, nesse caso, é interessante você utilizar essa lógica. E para essa API especificamente que eu criei aqui de modelo, tem 2 maneiras de você consumir os dados. Você pode consumir sem parâmetro, da maneira que a gente está vendo aqui, ou eu posso passar o parâmetro que possibilita, no caso aqui, a paginação, que aí funciona da seguinte forma. Quando eu passo sem parâmetro, ele me retorna todos os registros da minha API. Mas se essa API tivesse um volume muito grande de dados e eu quisesse particionar isso, fazer várias requisições, eu poderia vir utilizar um parâmetro que é exclusivo dessa API, lembrando que cada API o parâmetro de paginação é implementado de uma maneira diferente, mas no final das contas acaba tudo tendo exatamente a mesma lógica. E nesse caso aqui, para essa API que eu desenvolvi, se eu quiser trazer por página, que no caso que eu configurei que ele vai me trazer 2 registros por página, eu preciso passar o parâmetro página e o valor referente a qual página que eu estou recuperando. Então, por exemplo, aqui, quando eu não passo nada, ele me retorna os 5 itens. Se eu vier aqui e adicionar um sinal de interrogação, digitar o nosso parâmetro que é o página e colocar igual ao número da página, por exemplo, se eu botar 1 aqui, quando eu dou Enter, ele retorna os 2 primeiros registros. Então, se eu vier aqui, mudar para 2, retorna mais 2. Então, e agora aqui, se eu colocar a terceira página, retorna o último item da nossa lista, porque lembrando, a nossa API retorna 5 dados. Como a nossa paginação tem a quantidade de 2, cada página que eu for interando aqui, ele traz os 2 primeiros, 2, mais 2, 4, e a última requisição, uma só. E no caso aqui, se eu tentasse chamar uma 4ª página, por exemplo, ele não me retorna nada. Então significa, no nosso código aqui, a gente tem que implementar uma inteligência que quando ele chegar na última página ou quando ele chegar em uma página que não retorne nada, significa que eu já recuperei todos os dados, que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Então vamos lá que eu vou mostrar como isso funciona. Então vamos aqui para a prática para me mostrar como é que funciona esse processo de paginação. Então é mais ou menos assim, a gente já sabe que tem uma API disponível aqui para a gente poder consumir os dados.
Então, nesse caso aqui, o primeiro passo é a gente importar a biblioteca requests, que eu já instalei nesse ambiente virtual, que a gente faz da seguinte forma. Então, vem aqui, dou um import, requests. Uma vez com a biblioteca requests importada, a gente tem que estruturar a nossa URL e os parâmetros que nós iremos utilizar. Então, por exemplo, o primeiro eu queria que é o URL. Deixa eu pegar lá aqui no nosso navegador. Peguei a nossa URL, colo aqui. A gente tem que lembrar, sempre verificar se ela veio com HTTP, senão pode dar algum problema. E logo em seguida, no caso aqui, qual seria o parâmetro? Então, vou colocar uma variável chamada parâmetro. Essa variável chamada parâmetro, a gente sabe que é o página. Esse é o parâmetro que nós esperamos. Logo em seguida aqui, a gente tem qual é o interável que nós iremos utilizar, que no caso aqui é o número da página. Então, eu posso colocar aqui, ó, página igual a 1, que ela vai iniciar na página 1, e enquanto existir dados, ele vai recuperando até chegar ao final. E uma vez passando os itens aqui que vão compor toda a nossa URL de recuperação das páginas, a gente vai para o próximo item, que é criar a nossa estrutura de repetição while, que eu vou utilizar o true como parâmetro, então significa que ele vai rodar de maneira infinita até chegar em uma página que não tenha dados. E para a gente poder fazer isso, a gente faz da seguinte forma. Se eu já tenho os dados para poder estruturar a nossa URL, a URL final da API, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai criar API URL. Essa API URL, a gente vai usar a fstrings para poder fazer a formatação. Ela vai ser estruturada com parte da URL original, que é o nosso endpoint, mais o sinal de interrogação, que mostra aonde iniciam os parâmetros dentro da string da URL. Logo depois, a gente coloca qual é o parâmetro que nós vamos usar. Então, no caso aqui, a gente vai usar eu esqueci de preencher aqui. Então, aqui a gente coloca URL, aí passa qual é o delimitador dos parâmetros, que é o sinal de interrogação. Então, a gente abre novamente as chaves aqui, vamos colocar qual é o parâmetro que nós vamos usar, e logo em seguida aqui nós colocamos o igual, e vamos atribuir qual é o número da página que a gente vai recuperar. Então, aqui, ó, página. Perfeita. Com isso aqui, ó, nós já temos a URL completa da nossa API de maneira dinâmica. Então, toda vez que a nossa estrutura de repetição while for executada, ele vai recuperar a primeira página e vai trazer os dados. Agora que a gente já tem a URL estruturada, a gente tem que fazer o nosso objeto de requisição, que vai obter as respostas dessas requisições. Então, vou colocar aqui, ó, requisições, colocar requisição. Requisição é o que? É igual à biblioteca requests e o método get que nós iremos utilizar. Uma vez feito isso, é só a gente pegar a nossa URL aqui, ó, API URL recém-criada, e adicionar aqui dentro. Feito isso aqui, ele vai retornar para a gente um objeto com várias informações da API que nós consultamos. Então, ele vai trazer os dados, vai trazer o status code e várias outras informações que compõem aquele response que nós obtemos. Só que no caso aqui, o que interessa para a gente são os dados existentes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um outro objeto aqui, ó, chamado dados, e esse objeto ele vai pegar das nossas requisições, e a gente vai utilizar o método JSON para que os dados que foram obtidos dentro da nossa requisição, eles virem um objeto JSON e a gente possa utilizar para gravar no banco de dados, gravar dentro de um arquivo, printar na tela, que é o que eu vou fazer aqui. E depois de fazer isso, ó, a gente já consegue saber se os dados estão disponíveis ou não. Só que a gente tem que adicionar um controle aqui, que é o seguinte. No caso, quando os dados forem retornados, eles forem retornados vazios, significa que a nossa página não tem mais nada o que recuperar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste. Se eu utilizo o método len, que conta para a gente a quantidade de itens que existem dentro de um objeto, eu vou fazer o seguinte. Se na minha request aqui a quantidade de itens que veio da página for igual a 0, eu vou dar um break na minha execução. Então, eu finalizo. Agora, se retornar dados, o que eu quero? Eu poderia gravar no banco de dados, poderia jogar no arquivo,
mas aqui eu vou botar um print, ó. Vou botar um print, eu quero visualizar esses dados, e vou botar aqui um outro print auxiliar, só para a gente poder adicionar aqui uma espécie de linha para quebrar entre as páginas que nós vamos fazer a requisição. Então o nosso código aqui está quase pronto, só que aí tem um controle final. Por quê? Como a página ela vai iniciar em 1 e cada vez que ela executar ela vai precisar recuperar uma nova página, se eu não adicionar um item que faça um autoincremento dessa nossa página aqui, ele sempre vai ficar recuperando só a página 1, página 1, página 1, e de certa forma ele vai entrar num loop infinito, porque a página 1 tem dados. Agora, se a gente não incrementar, não passar para 2, para 3, até chegar na quarta página que não tem registros, ele vai executar de maneira infinita. E para a gente poder fazer isso, é muito simples, ó, a gente pode copiar a mesma variável aqui que a gente criou, que é página, e depois aqui, ó, ao final de cada laço que foi executado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha variável chamada página e vou adicionar um item nela. Então eu utilizo a seguinte sintaxe. Mais igual a 1 significa que depois que ele finalizar a primeira execução, ele adiciona um item na página. Então significa que a gente vai para a página 2 e a próxima vez que ele entrar novamente no while, ele já vai automaticamente consultar a página 2, depois a 3, a 4 e assim até quando chegar no item do break aqui, que ele não tiver mais nenhum item dentro da própria página. Então ele finaliza. Então, na teoria, esse aqui é o nosso código que nós vamos utilizar para poder fazer a nossa paginação. Então, uma vez que eu posso salvar o código, já está tudo pronto aqui, vamos verificar. E uma vez feito isso aqui, ó, eu me certifico que o ambiente virtual está ativo. Então, eu utilizo o comando Python 3 e o nosso arquivo da nossa aplicação que eu criei aqui. Vamos verificar aqui como é que ele funciona. Perfeito, ó. O que aconteceu? Ele fez uma requisição, retornou as duas primeiras páginas da nossa API, ele retornou o arroz e as frutas. Na segunda requisição, ele retornou legumes e o queijo. E na terceira requisição, que trouxe um único produto, ele retornou a carne moída. E no final aqui, ó, ele concluiu a nossa execução. Se não tivesse o break e se não tivesse o nosso incremento automático da página, ele iria entrar num loop infinito e a gente não ia conseguir recuperar de maneira adequada os dados da nossa API. Então, se eu voltar aqui na API, ó, deixa eu minimizar aqui, porque vai facilitar a gente fazer um teste aqui. Se a gente olhar aqui, ó, se eu vier aqui e colocar o divisor de parâmetro igual a 1, ó, arroz e frutas, então se nós olharmos aqui, ó, na descrição aqui, ó, aqui fica melhor para a gente visualizar. Então, por exemplo, quando eu faço a paginação aqui de um item, ó, a página 1, ele me retorna aqui, ó, arroz e frutas, então ele me retornou arroz e frutas. Se eu vou lá na minha API e faço uma segunda paginação, legumes e queijo, exatamente a minha segunda aqui, ó, legumes e queijo. E o nosso último item aqui, que é a nossa terceira página, ele me retorna carne moída, que é exatamente a carne moída aqui. Então, nesse nosso exemplo, o nosso código, quando chegou para tentar validar a página 4, ó, ele retornou vazio. Então, ele concluiu a nossa execução exatamente nesse item. Então, esse aqui foi um vídeo mais prático, onde eu mostrei como, de fato, você faz a estruturação da recuperação de dados de uma API. Lembrando que, no caso aqui, eu utilizei os dados recuperados da API e printei na tela, mas você poderia jogar em um banco de dados, MySQL, SQL Server, ou qualquer outro que você tenha conhecimento, mas poderia jogar no arquivo JSON, poderia até mesmo criar um próprio arquivo TXT com delimitador, algo desse tipo, mas eu optei por printar na tela. Então, esse vídeo aqui foi um vídeo prático, relativamente rápido aqui, onde eu mostrei alguns conceitos um pouco mais avançados de como manipular APIs e recuperar dados de maneira fracionada. E é isso para esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreva aqui no canal, que em breve terão novos vídeos. Então, muito obrigado e até o próximo. Valeu!